Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. Amém. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Glória a Jesus. Muito obrigada a todos vocês que têm se inscrevido, que têm deixado o seu likezinho lá. Louvado seja Deus, eu sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus continue a abençoar vocês. A mensagem de hoje está em 2 Samuel, no seu capítulo 9. Louvado seja Deus. Em versículo 7. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel 9. Versículo 7. Louvado seja Deus, que diz assim: E disse Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Louvado seja Deus. O salmista Davi falando para Mefibosete. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ele disse: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei, aleluia, todas as terras de Saul, aleluia, seu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa, aleluia. Louvado seja Deus, está no versículo 7 do capítulo 9. Aleluia, a história de Mefibosete é muito parecida, né? Louvado seja Deus com a nossa história. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ela é bem parecida conosco. Louvado seja Deus. Não foi fácil para Mefibosete voltar a sentar à mesa do rei. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas. Tinha sangue real na veia. Mas por causa de uma das guerras do rei Saul, a sua ama derrubou ele do colo, correndo para salvar a vida dela e a vida dele. E ele quebra as pernas. Louvado seja, né, o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E ali Mefibosete vai parar na terra de Lodebar, uma terra seca, uma terra de esquecimento, uma terra a qual ninguém lembrava de quem estava ali. Mas Deus, não importa o lugar, não importa o nome da terra, não importa o lugar, não importa a escassez, a situação que eu e você estejamos vivendo, que o Senhor, Ele nos acha, porque Ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Todas as coisas estão patentes aos olhos do nosso Pai. E Ele, aleluias, através da vida de Davi, louvado seja Deus por uma aliança que havia feito lá atrás entre Davi e Jonatas, que na falta de um cuidaria da família do outro. Louvado seja Deus. Davi, quando Deus o exalta, ele se lembra desta aliança que ele havia feito há muitos anos. Louvado seja Deus, a Jonatas. E diz a palavra do Senhor que Davi ele procura Ziba. Louvado seja o nome de Jesus. E ele pergunta, louvado seja Deus, Ziba era servo de Saul. E Davi ele pergunta, louvado seja Deus, se ainda havia algum filho de Jonatas. Havia algum de Saul,
algum parente de Jonatas que ele pudesse honrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Davi, ele diz, não há alguém ainda da casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus. E Ziba prontamente ele diz, tem um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Aleluia. Só tem um problema, rei. Ele é aleijado dos pés. E Davi, certa vez ele havia jurado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nenhum coxo, nenhum aleijado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, sentaria à mesa dele, porque Davi foi muito zombado pelos jebuseus. Foi muito zombado pelos jebuseus e ele havia feito um juramento. Mas quando ele ouve Ziba falar que havia um filho de Jonatas e era aleijado e estava na terra de Lodebar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, logo Davi manda buscar. Na minha história e na tua história sempre haverá, louvado seja o nome do Senhor Jesus, alguns Zibas. Sempre haverá Ziba no nosso caminho, na nossa caminhada, na nossa trajetória, falando dos nossos defeitos, apontando os nossos defeitos, as nossas deficiências. Louvado seja Deus, sempre haverá Ziba para nos humilhar, para nos pisar. Sempre haverá Ziba para falar mal de nós. Mas eu quero te dizer neste dia que o Senhor, Ele está acima de Ziba, Ele está acima de Davi, Ele está acima de Mefibosete, está acima de mim, está acima de todas as coisas. E Ele não se esqueceu de você, porque o Senhor está acima de todas as coisas e a mão de dele é sobre nós. E Ele não se esqueceu nem de mim, nem de você. Ziba sempre vai fazer parte da nossa história. Sempre vai fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada com Deus. Mas não desista. Porque Ziba, mesmo apontando, falando mal, apontando as nossas fraquezas, as nossas deficiências, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai ter que contemplar. Deus, ele vai deixar Ziba vivo, para ele contemplar a minha vitória e a sua vitória. Para ele contemplar, aleluia, a grandeza de Deus nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mefibosete, ele foi alcançado pela graça de Deus, através do rei Davi. O rei Davi aqui, ele simboliza o próprio Jesus na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, éramos aleijados, coxo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, sem expectativa nenhuma, sem esperança nenhuma de um dia ver Deus. Mas o Senhor, através da pessoa de Jesus Cristo, nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Aleluia, louvado seja Deus. Então hoje eu quero falar de Mefibosete. Haverá Zibas na nossa caminhada, mas Deus exaltará os Mefibosete. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero começar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, falando da graça e bondade de Deus. Falando da graça e bondade do Senhor. Mefibosete era filho de Jonatas, habitava em Lodebar, que significa, a palavra Lodebar significa sem pasto. Sem pasto.
uma terra abandonada e que não oferecia pastagem. Uma terra abandonada, seca, não tem comida o suficiente, não tem água, não tem nada, é pobreza, é miséria. É isso que significa a terra de Lodebar. Um pasto, ele tem comida. Sem pasto é porque não tem comida. Aleluia. É uma terra que não pode oferecer nada para ninguém. Aleluia. Louvado seja Deus. E Ziba, os Zibas que aparecem na nossa caminhada não tem nada para nos oferecer. Muitas das vezes eles aparecem, aleluia, para sugar da gente. E depois, quando ele vê uma falha ou você se ausentar um pouco, já começa a falar. Ziba é aquele tipo de pessoa que ele não pergunta se você está bem, se você precisa dele ou precisa de ajuda. Ziba é esse tipo de pessoa que ele só sabe apontar. Infelizmente, tem muitos Zibas na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porém, ao ser alcançado pela graça e bondade, Mefibosete passou a desfrutar da fartura da mesa do rei e dos pastos verdejantes do bom pastor. Aleluia. 2 Samuel 9, 4, 7, Salmos 23, 1, 3. O salmista disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-se uma mesa perante mim no deserto. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o seu cálice transbordam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus, ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus, ele é aquele que cuida de nós. Ele não esquece de nenhum Mefibosete na terra. Louvado seja Deus. Mefibosete foi alcançado pela graça de Deus. Você está sendo alcançado e alcançada pela graça de Deus nesta manhã. Mefibosete havia ficado coxo aos 5 anos de idade. Isso era um obstáculo para ele se assentar à mesa do rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aos 5 anos de idade, quantos obstáculos têm se levantado na minha vida e na sua vida? Aleluia, louvado seja Deus. Quantos obstáculos têm se levantado? O obstáculo da tristeza, angústia, da solidão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O obstáculo de falta de um amigo. Aleluia, obstáculo de não ter com quem desabafar. Aleluia, obstáculo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de deitar e não conseguir dormir. O obstáculo da enfermidade, da falta de emprego. Obstáculo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de querer um abraço de um alguém, de um parente, de um irmão. Aleluia, de um pai, de uma mãe, e você não tem. São tantos obstáculos. Obstáculo da falta de emprego. Obstáculo da escassez, da humilhação. Aleluia, obstáculo do deserto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos obstáculos têm se levantado na minha vida e na sua vida. Mas lembre-se que o Senhor, ele não esquece nem de mim, nem de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 2 Samuel 4, 4, a Bíblia diz que devido à zombaria dos jebuseus, a alma de Davi passou a aborrecer os coxos e os cegos, e na sua ira ele disse que os coxos não entrariam na sua casa, por causa da zombaria dos jebuseus, porque há muitos jebuseus na minha caminhada também, na sua caminhada, que nos zombam, e é por isso que nós temos que ter cuidado de, na hora de abrirmos a nossa boca para falarmos uma palavra, não falarmos palavras precipitadas, palavras ociosas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, na sua ira, ele jurou que nenhum coxo, nenhum aleijado se assentaria na sua mesa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, e nem entraria na sua casa. Louvado seja Deus. Porém, quando Davi ele foi alcançado,
pela graça de Deus, ele se lembra de Mefibosete. Aleluia. Quando Davi ele foi honrado, exaltado por Deus, foi outro também que foi alcançado pela graça de Deus, porque Davi ele não teve carinho de mãe, Davi ele não teve carinho de irmão, Davi ele não teve irmão para dizer, esse é meu amigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele vivia no pasto, cuidando das ovelhas de Jessé. Louvado seja Deus, Davi era aquele filho bastardo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, por isso que Deus encontra na vida de Davi. Louvado seja Deus, um homem segundo o coração dele, porque Davi, a única pessoa que ele tinha para conversar era Deus. A única pessoa que ele tinha para desabafar era o Senhor. E Davi, a única pessoa que ele também levantava as mãos e agradecia pelos benefícios que havia alcançado, era para Deus. Ele só levantava as mãos para adorar a Deus. Aleluia. Nada encheu os olhos de Davi. Só Deus. Aleluia. Até quando ele pecou, louvado seja Deus, ele se arrependeu e encontrou graça e favor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi era aquele filho bastardo que ele não sentava na mesa do pai. Davi era aquele filho bastardo que ele não passava pela porta da frente da casa do pai. Davi era aquele filho bastardo que não tinha um quarto na casa de seu pai. Filho bastardo dormia nos estrabos, dormia no fundo da casa. Filho bastardo só servia para rachar lenha, pastorear. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, fazer as coisas mais árduas que os outros. Louvado seja Deus, filhos não podia fazer porque habitava na casa real. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi ele não tinha pão quentinho, café quentinho. Davi ele comia por último, dormia por último. Levantava cedo demais e dormia tarde demais. A vida de Davi foi muito sofrida. Então Davi, na sua ira, ele disse que nenhum coxo, nenhum aleijado, louvado seja Deus, entraria na casa dele, nem sentaria à mesa dele. Por causa da zombaria, louvado seja o nome do Senhor Jesus dos Jebuseus, a alma de Davi passou a aborrecer. E muitas das vezes na nossa caminhada, a nossa alma se aborrece de algumas pessoas. A nossa alma, ela se aborrece. Louvado seja Deus da cara de alguns. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por causa da zombaria, por causa da falta de respeito, de consideração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós também aborrecemos alguns. Mas nunca devemos esquecer que nós, aleluia, fomos alcançados pela graça e bondade e misericórdia de Deus. E não devemos deixar nossa alma angustiada com esses. Vai haver Jebuseus, vai haver Zibas na nossa caminhada. Aleluia, vai haver Tobias e Sambalates, mas devemos olhar para o alto, olhar para Jesus. Louvado seja Deus, e quando ele foi alcançado por essa misericórdia e bondade, ele lembra de Mefibosete. E aí Mefibosete consegue o favor do rei Davi. Aleluia, não só entrando na casa do rei Davi, como também se assentando sempre à mesa para comer pão com o rei. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, está aí 2 Samuel, no seu capítulo 5, versículos 6 e 8. Mefibosete se sentia como um ser desprezível e pobre. Apesar de ter sangue real, ele se sentia como um ser desprezível e pobre, como um cão morto. Aleluia! Quantas vezes nós já nos sentimos assim? Mas lembre que bondade e misericórdia de Deus sempre estarão nas nossas vidas. Porém, ao ser alcançado pela graça e bondade, Mefibosete deixou de comer migalhas para se assentar à mesa do rei. Aleluia! Deus ele vai te honrar. Deus ele vai te honrar. Há um tempo determinado para todas as coisas nas nossas vidas. Mefibosete só foi beneficiado por Davi por causa da aliança que este havia feito com Jonatas. Davi havia feito uma aliança com Jonatas. Nada na nossa vida é por acaso. Davi havia feito uma aliança e por causa desta aliança, aleluia, quando ele foi honrado, ele se lembrou, aleluia, da casa de Saul. Está em 1 Samuel, a aliança que houve na vida dele e Jonatas.
Está em 1 Samuel, no seu capítulo 20, versículo 12 e 17. E ao ser alcançado pela graça e pela bondade, Mefibosete recebeu a restituição da sua herança e passou a viver novamente como um príncipe. Era aleijado, mas era príncipe. Era coxo, mas era príncipe. Aleluia, estava na terra de Lodebar, mas era príncipe. Você está nesta prova, mas você é príncipe. Você está na fornalha da aflição, mas você é princesa. Você está sendo humilhado, humilhada, mas lembre que você é príncipe, princesa na presença do Senhor. E Deus, Ele vai te honrar. Aleluia. A graça e a bondade de Deus para conosco é para sempre. A graça e bondade e misericórdia de Deus nas nossas vidas é para sempre. Basta só nós, aleluia, darmos um passo, deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. A história de Mefibosete ilustra bem a vida de um pecador redimido por Deus. Eu e você, nós somos redimidos e redimidas pelo Senhor. E você que não tem uma aliança ainda, você pode ser redimido e redimida por Deus. Aleluia. Como Mefibosete, vivíamos separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Nós vivemos separados de Deus. Aleluia, nós vivemos separados da promessa de Deus. Mas o Senhor, aleluia, enviou Jesus para salvar a minha vida e a sua vida. Efésios 2,12 diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Efésios 2:12, 2:13. Versículo 12, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, perto de Deus. É pelo sangue de Cristo que nós chegamos perto de Deus. Como Mefibosete, vivíamos numa terra sem pasto, porém agora Cristo se dirige a nós dizendo: eu sou a porta, aleluia. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Evangelho de João 10:9. E o amor de Deus cobriu todos os nossos defeitos. Romanos 5:8 e Tiago 5:20. Aleluia, louvado seja Deus. O amor de Deus cobriu todos os nossos defeitos. O amor de Deus cobriu os defeitos de Mefibosete. Aleluia. Como Mefibosete, vivíamos como cachorrinhos, dependendo de comer das migalhas que caíam da mesa. Aleluia. Mateus 15, 26 e 27. Porém, por intermédio de Cristo, os pecadores redimidos do Oriente e do Ocidente tomarão lugares à mesa do rei, como Abraão, Isaque e Jacó. Mateus 8 e 11. Eu e você somos redimidos e redimidas. Como Mefibosete, nós só alcançamos a graça e bondade de Deus por causa da eterna aliança feita por Jesus Cristo. Aleluia. Hebreus 13, 20 e 21. Assim nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 17. Aleluia. E para concluir, louvado seja Deus, no Salmo 113, 7 e 8, o salmista afirma que o Senhor do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Agora somos príncipes de Deus e participantes da mesa do Rei Jesus. Apocalipse 3:20. Assim como Deus usou Davi para restaurar a vida de Mefibosete, por causa da aliança feita com Jonatas, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos restaurar e nos redimir pelo sangue
da sua eterna aliança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos com esta palavra e que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de vocês. Compartilhe, se inscreva e deixe seu comentário. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê lá o seu likezinho para que o YouTube entenda que a mensagem é boa e eles podem enviar para outras pessoas. Me ajude a fazer essa obra. Seja um evangelista da palavra de Deus. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse sim comete pecado. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente dia. Em nome de Jesus. Amém.